Olá! Começamos hoje a disciplina Fundamentos da Antropologia. Neste primeiro módulo, vamos falar da formação da antropologia como ciência. Quando vemos uma palavra complicada ou desconhecida, o melhor é consultar sua raiz, para assim desvendá-la. No caso, anthropos, do latim, significa homem, ser humano. E logia vem de logos, que quer dizer palavra, ciência. Logo, temos o estudo do ser humano. E para que esse estudo fosse considerado ciência, muitas pesquisas foram feitas e muitas teorias foram criadas, contestadas, superadas, reformuladas, assim como seus métodos, ou seja, a forma como eram feitas as pesquisas. Como explicado na disciplina anterior, compõe as ciências sociais, a sociologia, a antropologia e a ciência política. Geralmente, as pessoas se identificam mais com uma ou duas dessas ciências, mas entender minimamente das três é fundamental ao cientista social. Eu posso dizer que me autodenomino socióloga, porque é a disciplina com que me identifico e desenvolvo minhas pesquisas. E é geralmente a partir da escolha da área, onde aprofundamos nossos conhecimentos, que fazemos nossa autodistinção. Em relação à sociologia, a antropologia se diferencia principalmente pelo olhar. Podemos dizer que é mais de perto e de dentro. Assim, enquanto a sociologia estuda as sociedades de forma mais ampla, a antropologia vai colocar a lupa para ver o indivíduo de uma determinada cultura, a fim de colher elementos que ajudem na compreensão não exatamente dele em si, mas da cultura que compõe. As duas são bem diferentes, mas indispensáveis uma à outra. Não é possível fazer um bom estudo antropológico sem a compreensão do contexto, nem um bom estudo sociológico sem a compreensão da cultura, das pessoas, da realidade estudada. Pode-se dizer que a antropologia está em constante transformação. E não é para menos. Afinal de contas, seu objeto de estudo é o ser humano. Objeto que, à primeira vista, pode até parecer simples, mas que, se olharmos com a intenção de entender, dificilmente vamos encontrar algo mais complexo, abrangente, intrigante e inconstante. Portanto, é uma ciência essencial. Mas uma ciência que não nasce bonita como é. Pois apesar de surgir pela necessidade de se compreender o outro, não vem com a beleza e singeleza que parece haver nessa afirmação, mas vem, sim, com o intuito de se entender as sociedades definidas por eles, europeus do século XVIII, como selvagens, ocupantes das terras que pretendiam colonizar. Isso porque era preciso entender objeto e contexto para se traçar uma estratégia de dominação. E por isso não faltavam recursos para que esses estudos fossem realizados. E quem poderia ser melhor que a Igreja para embutir valores, ideais e ideias? Mas não foi fácil convencê-la, não. Pode parecer absurdo, mas o homem branco não acreditava que os índios e negros tivessem alma. Só quando a Igreja, por fim, reconhece que aqueles seres talvez possuíssem algo semelhante à alma, uma meia-alma, é que se inicia o processo de cristianização, ou seja, estavam fadados a serem tratados e considerados como animais, ou obrigados a deixar crenças e formas de vida para serem transformados em algo civilizado aos olhos do homem branco. O que poderia ser pior? Serem assassinados, como muitos foram, porque não tiveram opção ou porque não aceitaram se submeter. Bom, a primeira fase da antropologia é conhecida como evolucionista. Considerava-se que essas sociedades primitivas precisariam evoluir para passar do estado de selvagem à fase da barbárie e da barbárie à fase civilizada, como a europeia. Com essa teoria se justificava a necessidade de serem dominadas, uma vez que os civilizados seriam os mais evoluídos da espécie e poderiam ajudar a civilizar os demais. Mas nesses estudos dos ditos selvagens e suas sociedades primitivas, houve divergências. O que chocava a uns e causava admiração a outros era o fato de serem povos sem lei, sem rei e sem fé. Cornélio de Paulo considerava o homem que vivia naquela espécie de estado de natureza como um degenerado, um derrotado pela natureza, sem forças para se desenvolver, porque vivia mais próximo da animalidade do que da humanidade, segundo ele. Já Jean-Jacques Rousseau entendia que o homem vivia feliz nesse estado de natureza. Não era oprimido pelas leis do Estado e pela moral da civilização. Vivia em sociedades mais igualitárias, sem hierarquias e sem repressão e submissão. Parecia-lhe que a forma com que estes homens viviam estava muito mais próxima ao paraíso do que aquela que o homem branco considerava ser a ideal, sendo esta a primeira autocrítica ao modo de vida europeu.
Passada esta fase evolucionista, em vias de superação, surge a antropologia funcionalista. Ela é baseada nos estudos de Malinowski, que desenvolve o método da observação participante. Este método consiste na permanência do pesquisador por determinado período junto ao grupo estudado, e para o qual considerava ser essencial que soubesse a língua da cultura em questão. E estudando os aborígenes, chega à conclusão de que todos os ritos e costumes podiam ser compreendidos pela função que desempenhavam naquela cultura, considerando que eles, portanto, tinham sua razão de ser. Nesta fase, já há outra forma de compreensão, e os estudos antropológicos têm grandes contribuições. No entanto, o funcionalismo também será questionado, considerando-se que há aspectos das culturas que não se enquadram na lógica desenvolvida. Assim como que para nós, por exemplo, é difícil entender por que há países em que se comem insetos e outros animais que jamais comeríamos, ao menos tendo outras opções, não é mesmo? Sugiro como complemento à aula o texto do antropólogo Luiz Henrique Passador, O Campo da Antropologia à Constituição de uma Ciência do Homem, que contribui com uma excelente introdução à disciplina. Tem riqueza de informações essenciais para uma melhor compreensão e é de escrita agradável, como o do feitio dos antropólogos. Também recomendo o filme Austrália, de Baz Luhrmann, de 2008, uma obra sensacional que apresenta alguns aspectos da relação entre brancos e aborígenes em meados do século XX. É isso. Bom filme, boa leitura e até breve.